A Daniele Ziober é fonoaudióloga especializada em audição e linguagem. Ela é daqui de Londrina, de família de pioneiros, é casada, tem 2 filhos e ela trabalha já na causa animal, que a gente vai falar bastante aqui nesse vídeo, desde 1993, o que levou ela a ser reconhecida em 2015 como cidadã benemérita da cidade de Londrina. Na campanha dela, ela falou, claro, bastante sobre causa animal, mas também sobre direito das mulheres. Vamos fiscalizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Manuel e o nome desse quadro aqui é Quem Fiscaliza os Fiscalizadores. O que a gente vai fazer aqui é ver o que foi prometido na campanha dos nossos vereadores, analisar o trabalho que está sendo feito e também fazer as cobranças. Sem sensacionalismo, mas com muita informação e crítica construtiva. Nossa terceira fiscalizada na ordem alfabética nessa primeira parcial é a Daniele Ziober. O nome civil dela é Daniele Ziober Sborge. Ela nasceu no dia 12 de março de 1979, tem, portanto, 42 anos. Ela é fonoaudióloga, formada pela Unopar, o partido dela é o Partido Progressista. Ela está na segunda eleição que ela participa e que é eleita. Esse é o segundo mandato dela como vereadora e a presença dela é de 25 em 27 sessões, sendo essas outras 2 justificadas no primeiro semestre, até onde a gente teve informação. Segundo a sua biografia na Câmara, além do que a gente já disse, ela integrou por mais de 2 décadas o grupo de trabalho da ONG SOS Vida Animal. Participou ainda da Associação das Mulheres de Negócio de Londrina e em 2016 ela participou também da sua primeira eleição, sendo eleita, a única eleita da 17ª legislatura para a Câmara de Londrina, de 2016 a 2020, com 4.302 votos. Em sua biografia é dito que ela se desfiliou do Partido Popular Socialista, o PPS, que hoje se chama Cidadania, mas na realidade ela foi expulsa do PPS depois de não seguir uma orientação do partido de votar contra o aumento do IPTU que aconteceu na primeira gestão do Marcelo Bellinati. Em seguida, em dezembro daquele mesmo ano, ela se filiou ao Partido Progressista, que é o partido do Marcelo Bellinati, e foi eleita por 2 vezes seguidas a segunda secretária da mesa executiva da Câmara. Um comentário feito pela vereadora acerca dessa questão partidária, o roteiro foi enviado para ela pôde comentar, é que com relação ao PPS, ela foi pega de surpresa pelo processo de expulsão, porque não tinha tido nenhum tipo de consenso ali, nenhuma orientação para se votar contra o IPTU e que ela teria entrado contra o partido na justiça, apesar de não ter encontrado nada disso nem no civil e nem no eleitoral. Sobre a filiação do PP, ela disse que ela recebeu mais de 12 convites de outros partidos e escolheu o PP porque eles colocaram ela numa posição de poder entrar numa frente animal nacional ali do Partido Progressista e foi por isso que ela decidiu ir para o PP. No ano de 2020, então, ela foi reeleita vereadora pelo Partido Progressista com 3.770 votos. Dentre as suas promessas, a vereadora diz que vai lutar para melhorar e ampliar todos os projetos que foram conquistados na legislatura anterior, principalmente com relação à proteção e ao bem-estar dos animais, tais como o castramóvel, as parcerias com as clínicas para castração e também a melhoria da diretoria de bem-estar animal. Não sei se vai ser especialmente para a Daniele Ziober, mas como ela menciona essa questão de melhorar o que ela já tinha feito na legislatura anterior, eu resolvi aqui listar os melhores e maiores projetos que ela teve sobre a causa animal na última legislatura, nos últimos 4 anos. Vamos lá. Lei 12.559, de 11 de setembro de 2017. Autoriza o transporte de animais domésticos no sistema de transporte coletivo, seletivo e individual urbano de passageiros no município de Londrina. Lei 12.782, de 30 de outubro de 2018. Dispõe sobre a instituição e criação de unidade móvel, projeto Castramóvel, para controle populacional de cães e identificação dos animais atendidos por microchipagem ou outro meio eficaz, bem como campanhas de educação e conscientização sobre guarda responsável e bem-estar animal em Londrina. Lei 12.718, de 22 de junho de 2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo a implantar o programa Banco de Ração do município de Londrina e da outras providências. E Lei 13.014, de 2 de janeiro de 2020, que regulamenta a venda
a permanência e a exposição de animais por criadores, pet shops e estabelecimentos comerciais similares no município de Londrina e da outras providências. São bons projetos e eu quero ressaltar aqui o que eu já disse lá no vídeo do David Weasley, de que eu tenho 3 gatos resgatados pelo Projeto 7 Vidas, já dei inúmeras vezes lares provisórios, já fiz vaquinha, já ajudei muita gente por aí, com destaque para uma própria gata que a gente trouxe da nossa lua de mel lá de Pernambuco, e eu estou fazendo essa ressalva aqui unicamente para todo mundo entender que eu estou fazendo uma crítica técnica ao trabalho da Daniele Ziober e não sobre a própria causa animal, da qual eu sou muito a favor. O maior desses projetos é, claro e evidentemente, o castramóvel, do qual de diversas formas a vereadora ficou responsável pelo funcionamento. E não foram poucas as vezes que eu acompanhei em grupos, né, de causa animal algumas críticas feitas ali, principalmente com relação ao trajeto do castramóvel, o excesso de burocracia e também sobre uma determinada apropriação que a vereadora teria feito sobre o próprio funcionamento do castramóvel. Isso foi até o que motivou a campanha do nosso já fiscalizado David Weasley, que fez toda a sua campanha dizendo sobre novos rumos na causa animal e que nunca se furtou de fazer críticas ao trabalho da Daniele Ziober. Sobre isso, a vereadora diz que o vereador não fica responsável por executar nenhum projeto, mas sim sobre fiscalizar e cobrar o seu funcionamento. E, nesse sentido, ela diz que fez o seu trabalho, porque, inclusive, durante a pandemia, teve uma ideia de se paralisar o funcionamento do castramóvel, e que ela brigou para que ele continuasse funcionando, e ela diz que o castramóvel de Londrina é o único do Brasil a ter continuado funcionando, o que é uma mentira, porque numa pesquisa simples que eu fiz no Google, dá para a gente descobrir que, por exemplo, o castramóvel de Cascavel também funcionou durante a pandemia. Ela também complementou dizendo que sim, o castramóvel é a menina dos olhos, né? Ela usou essas palavras. E que nesse 1 ano e meio do castramóvel já foram mais de 10 mil animais castrados e que o castramóvel, né, a castração de animais, é uma das medidas mais efetivas para a causa animal, junto com a conscientização e também a adoção de animais. Voltando, no entanto, agora para essa legislatura, para os próximos 4 anos, na realidade 3 anos e meio, o que a Daniele diz é que ela quer intensificar a luta para que nós tenhamos um hospital veterinário público e gratuito aqui em Londrina. Vale dizer também que em 2019 a vereadora solicitou uma verba de R$300 mil para publicidade sobre questões da causa animal, principalmente voltado para conscientização ali, então, com palestras, outdoors e panfletos sobre esse tema da conscientização. Verba que sairia então da Lei Orçamentária Municipal. Sobre isso, o que a vereadora disse que não é da Lei Orçamentária Municipal, mas sim uma verba federal que está vindo com rúbrica, né? Então está vindo marcada e destinada unicamente e exclusivamente para esse objetivo da conscientização da causa animal. Outro ponto relevante a comentar é que a vereadora Daniele Ziober, agora com uma maior quantidade de mulheres na Câmara de Londrina, ela quer também abordar bastante o tema do direito das mulheres. E dentro disso, o que ela busca são melhores condições de trabalho, a sobrevivência da mulher na convivência familiar, também conquista de espaço e, principalmente, combater ali a violência contra as mulheres no âmbito doméstico. O que eu posso adiantar é que a vereadora vem sim fazendo um ótimo trabalho com as outras vereadoras, mas convenhamos que na última legislatura ela também era a única defensora dos animais na Câmara e isso não impediu de que ela fizesse ali um trabalho considerável por essa causa. Então leva a gente a pensar se ela não fez o trabalho pelo direito das mulheres, se não era o interesse dela no momento, se ela não entendia sobre isso, ou se era realmente simplesmente a falta de outras mulheres para apoiar ela naquele momento. Sobre isso, a vereadora diz que articulou junto ao governo do estado para que a Delegacia da Mulher tivesse um aumento no seu horário de atendimento. Para quem não sabe, a Delegacia da Mulher atende de segunda a sexta, das 8 às 18, e a vereadora pediu para que esse horário fosse ampliado. Haja vista também, né, óbvio, as violências contra as mulheres acontecerem 24 horas por dia. Caso isso não fosse possível, que a delegacia de plantão tivesse um lugar mais seguro e mais especializado e também funcionários especializados para atenderem as mulheres. E ela diz ali no final que enquanto todos estavam apenas falando, ela estava trabalhando. Eu queria ressaltar que eu falei sobre projetos no roteiro que foi enviado para a vereadora e não sobre outras ações. Mas reconheço sim o meu erro de não ter feito essa pesquisa em sites, né, de pesquisa, que daí foi muito fácil de achar que a vereadora tinha feito isso, mas nada que justifique o tom da resposta
que foi dado para mim, haja vista o roteiro ter sido enviado exatamente para que a gente evitasse de cometer esse tipo de injustiça. Mas agora então, vamos aos projetos dessa legislatura. Os projetos de lei da vereadora nessa legislatura até esse primeiro semestre, até o final de junho, são 5. Então vamos lá, um por um. Projeto de lei número 15 de 2021. Já virou lei, que é a Lei 13.221 de 2021, institui o Programa de Bem-Estar Animal no Bairro, no município de Londrina e dá outras providências. Esse projeto prevê um programa permanente com veículo itinerante que melhor se adeque ao programa, que circulará pelo município e realizará ações de conscientização sobre a guarda responsável e bem-estar animal, crime contra os animais, registro, identificação, avaliação clínica, vermifugação, vacinação, agendamento de castração, entre outros. A primeira vez que eu tinha visto esse projeto, eu gostei muito dele, mas não tinha ficado muito claro para mim de onde viriam as verbas. Num estudo mais atento, eu vi ali que no artigo 4º desse projeto está dizendo que este projeto de lei, essa lei já aprovada, não acarretará em custos adicionais para o município de Londrina. E aí ficou um pouco mais confuso, porque se é um programa do município com carros itinerantes, panfletos, palestras, e esse dinheiro não vai sair da administração pública, então da onde vai sair esse dinheiro? Perguntei para a vereadora e o que me foi dito foi que o projeto de lei original não previa esse artigo dessa forma. Porém, os vereadores das comissões fizeram essa alteração como condição para aprovação, e foi dessa forma que aprovaram, o que não impede posterior alteração, como foi feito com a lei do banco de ração. Contudo, o município tem muitas formas de executar, como parcerias público-privadas, por exemplo. De qualquer forma, os vereadores debateram e aprovaram esse projeto, e o prefeito sancionou. Então, vamos esperar que esse projeto não vire mais um desses projetos sem efeito, e que minimamente ele seja alocado em algum setor da prefeitura que possa fazer esse trabalho de conscientização junto com outras questões. Projeto de Lei 32 de 2021. Dispõe sobre a instituição e criação de um hospital veterinário público no município de Londrina e dá outras providências. Grandíssimo projeto e não tem muito o que explicar. É um hospital veterinário público e gratuito. O que eu enxergo, no entanto, é um vício de competência, porque não é iniciativa de um vereador, mas sim do prefeito fazer esse tipo de projeto. Porque reparem bem, é necessário que a gente tenha a contratação de pessoal, a designação de um lugar e principalmente a vontade pública para se manter esse projeto funcionando. Eu acredito que pela proximidade da vereadora Daniele Ziober, assim como da vereadora Flávia Cabral com o prefeito Marcelo Bellinati, que o projeto possa sim sair do papel, exatamente como eu já comentei de alguns outros projetos aqui no Quem Fiscaliza os Fiscalizadores. Em uma pesquisa eu vi que já existem outros 3 hospitais veterinários públicos e gratuitos em outras cidades do Brasil, que é em São Paulo, em Taguatinga, que é uma cidade que fica do lado de Brasília, e também em Belo Horizonte, sendo esse último bem recente. Eu acredito que valeria muito uma expedição de ofício para essas cidades, para São Paulo, Taguatinga e Belo Horizonte, para saber como é que foi o começo e o andamento desses projetos, principalmente para a gente saber o que fazer aqui, e também acrescento que seria interessante, nesse próprio projeto das vereadoras, que fosse consignado de onde sairiam as verbas para a construção desse hospital veterinário. O que me foi dito sobre esse projeto pela vereadora Daniele Ziober foi que, se o vereador ficar esperando somente a boa vontade do Poder Executivo em protocolar os projetos de lei que a priori não poderia apresentar por vício de iniciativa, teria sua legislatura em vão, pois muitas vezes a vereadora sugere a apresentação de projetos, tem a promessa de que serão apresentados, contudo, não há apresentação dos mesmos. Não há saída para quem quer fazer de fato, a não ser apresentar e lutar por sua aprovação e implementação. Um ótimo exemplo de que é possível fazê-lo dessa forma é o Castramóvel, que também foi apresentado pela vereadora e está funcionando perfeitamente. Claro que ela também buscou recursos federais para que isso ocorresse, que também é uma das funções da vereança. Reforço aqui que esse roteiro foi enviado para a vereadora, e como eu já tinha dito ali em cima no roteiro, o prefeito pode sim embarcar nessa ideia e fazê-la funcionar. Mas caso isso não ocorra, aí então todo esse tempo para fazer a discussão do projeto, para a aprovação dele, se torna tempo de trabalho desperdiçado da Câmara, literalmente dinheiro jogado no lixo, o que não é aceitável. Ou seja, a vereadora pode até ter a sorte de ter um prefeito
que execute os seus projetos, mas isso não vale para todo mundo e mudanças na liderança ocorrem. Então, para quem não é amigo do rei ou para algum projeto que demore um tanto suficiente para que tenha essa mudança de um prefeito que não vai valorizar o seu projeto, não vai botar ele para frente, aí então sim esse projeto se torna um tempo desperdiçado e dinheiro desperdiçado, o que, como eu já disse, é inaceitável, principalmente pela vereadora saber que não é competência dela fazer esse tipo de projeto. Assim como o inferno está cheio de boas intenções, a Câmara de Londrina também pode estar cheia de ótimos projetos que nunca vão ver a luz do dia. E isso é errado, porque podem ter ali ótimas ideias que vão ficar enterradas sem pudor nenhum, porque não é obrigação do prefeito executar, assim como não era competência do vereador propor. Uma melhor articulação prévia e compromisso com quem faz e menos estrelismo já resolveria. Então vamos ao projeto 42 de 2021, que dispõe sobre a autorização da presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres do município de Londrina. Só quem conhece o trabalho da doula sabe o quanto que ele é ancestral e importante. E queiram ou não queiram as autoridades, existe um aumento muito grande na contratação dessas profissionais pelas mulheres que estão grávidas. E, ao contrário do que muitos pensam, elas não acompanham só no momento do parto, mas sim todo o pré-natal do bebê. Porém, quando chega o momento do parto, aí vem essa dúvida se ela pode ou não entrar na sala de parto ou no centro cirúrgico. É isso que o projeto vem resolver e também esclarecer algumas questões de que a função da doula não está ali para intervir no trabalho médico, nem uma questão fisiológica ou hospitalar da grávida, mas sim para ser um apoio emocional e psicológico para dar mais tranquilidade e segurança em todas as adversidades que o parto traz para a mulher grávida. Um ótimo projeto, sem vícios de construção, que não traz nenhum tipo de custo adicional para o município, que também poderia gerar algum tipo de problema. Mas fica aí a sugestão para o Marcelo Bellinati, que seria interessante também termos doulas, né, na maternidade municipal e no SUS aí da cidade para fazer o acompanhamento pré-natal e para estar com as nossas grávidas no momento do parto, que é de muita dificuldade, mas também de muita felicidade. Projeto de Lei 74 de 2021. Inclui os médicos veterinários e os profissionais paraveterinários no rol de trabalhadores da área da saúde a serem prioritariamente imunizados contra a Covid no município de Londrina. Esse é um projeto que eu entendo o apelo, assim como eu entendi de outros grupos que se entenderam como prioritários ali em dado momento, mas os veterinários, assim como diversas pessoas, podem ou não ter contato com pessoas com Covid-19, não obrigatoriamente. O projeto teve o seu pedido de arquivamento feito pela própria vereadora e ali no site da Câmara não me ficou claro o porquê que esse pedido tinha sido feito. Se era porque o grupo já tinha sido vacinado ou simplesmente porque ela desistiu. O que me foi respondido na volta do roteiro é que antes da votação do próprio projeto de lei, o grupo já tinha sido vacinado, então não tinha mais motivo para o projeto continuar ali. Projeto de Lei 108 de 2021 dispõe sobre a criação de equipes multidisciplinares na Secretaria Municipal de Educação. Mais um projeto em parceria com a vereadora professora Flávia Cabral, e esse dispõe sobre a criação de equipes multidisciplinares que seriam compostas por fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e psicólogas. Na realidade, se trata de um projeto de lei para fazer o município cumprir uma regra que já foi previamente estabelecida pela Lei Federal 13.938 de 2019, a qual dizia que no prazo de um ano, os municípios, no âmbito municipal, essas equipes deveriam ser instaladas. Esse prazo acabou para todo o Brasil em 12 de dezembro de 2020, 2 dias depois de Londrina completar 86 anos, o que foi aí uma ótima oportunidade desperdiçada pelo prefeito Marcelo Bellinati de dar um ótimo presente para a população londrinense. Porque isso sim é um presente, isso é educação, isso é futuro. Porque se essas equipes fazem um trabalho coordenado, isso poderia ser o diferencial de tirar a nossa educação do lugar que está, para que a gente tenha uma educação pública muito melhor do que a gente tem hoje e ter um futuro muito melhor do que o que a gente tem projetado. No projeto, as autoras comentam que não seriam necessárias as contratações de mais pessoas, visto que esses profissionais já atuam na rede municipal, o que é uma meia-verdade, porque sim, esses profissionais já atuam na rede municipal, mas eu acredito que para poder ter equipes para atuar em todas as escolas municipais de Londrina, seriam necessárias sim
é contratações novas. Assim como na questão do hospital, valeria uma viagem ou mesmo a expedição de um ofício para outras cidades que já fizeram, né, que já cumpriram dentro do prazo de 1 ano para saber como isso está funcionando e como a gente poderia implementar e até mesmo quanto vai custar para uma determinada quantidade de escolas para ter essas equipes trabalhando ali para melhorar a nossa educação. A vereadora quis complementar e disse que esse projeto foi uma sugestão dela desde 2017 e a promessa de apresentação por parte do Executivo não foi cumprida até hoje. Ganhou força com o apoio da vereadora Flávia, que é professora. Pelo roteiro, acredito que fica evidente que o que a Daniele Ziober propôs na sua campanha está de acordo com o que ela vinha executando. E aqui eu vou tirar um pouco do peso, né, dessa questão de simplesmente trabalhar com a causa animal, porque é algo difícil de se trabalhar, principalmente quando você tem que explicar para pessoas que não têm animais, que apesar de entenderem que eles têm que ser bem tratados, não entendem muito bem o que tem que ser feito. A conversa sempre vai ser de que isso tem que ser um trabalho privado, mas eu acho que já ficou claro para todo mundo, até pela experiência que a gente tem aí com ONGs e cuidadores da cidade, que por mais bem intencionado que o trabalho privado seja, ele sempre vai chegar no seu limite. Isso é uma questão de prioridades e perspectivas, porque essa situação de ajudar, eu vou colocar aqui de forma bem genérica, menos favorecidos, sempre vai ser colocado como algo que tem que cair na mão da filantropia, mas para mim é muito claro de que tem que ser uma questão pública, porque só a filantropia não vai resolver. Uma outra informação relevante antes da gente finalizar é que a vereadora Daniele Ziober votou a favor de uma moção de apoio da Câmara de Londrina, a PEC, né, Proposta de Emenda à Constituição 135 de 2019, que também é conhecida como PEC do voto impresso. Aqui eu vou pedir para que vocês vejam um comentário que eu já fiz sobre isso lá no vídeo do Chavão, mas eu queria reforçar aqui algumas questões que me ocorreram depois de ter feito aquele vídeo, como por exemplo o fato de que algumas pessoas vão ter um medo de saber que o seu voto vai estar ali gravado em algum lugar como designado por alguma pessoa. Lembrando para todo mundo que na Constituição diz que o voto é secreto. E principalmente, aí agora eu vou reproduzir o que eu já tinha colocado no vídeo do Chavão, é preocupante que pessoas, né, inclusive como a Daniele Ziober, que já foi eleita pela segunda vez pelas mesmas urnas, alega a fraude na urna, né? Então é muito estranho que a pessoa diga isso, ou talvez seja até curioso que se diga que a urna pode ser fraudada simplesmente para que num futuro, quando a pessoa não ganha, vai lá e diz que não é fraudada, né? E não vai reconhecer algo que é muito simples, como a própria incompetência para conseguir votos, e vai ficar colocando culpa em coisa que não existe. Além disso, acho que é importante reforçar uma outra questão que eu coloquei lá no vídeo do Chavão, mas também complementar, de que essa estratégia, né, de você falar que você quer um voto impresso, que você quer alguma coisa auditável, na realidade não tem nada a ver com a conferência dos votos, mas sim um ataque à própria estrutura de eleições para que você possa questionar a eleição quando se perder. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, falei isso no vídeo do Chavão, e é o que está se tentando fazer aqui no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. As nossas urnas eletrônicas já proporcionaram mudanças de poder, seja a nível nacional, a nível estadual e também municipal. Vamos lembrar todo mundo aí que na última eleição a gente teve uma renovação de mais de 70% na Câmara. Então, ir nessa conversa de voto auditável e impresso por uma suposta conferência, mas que na realidade está atacando o processo eleitoral, é bem perigoso e bem reprovável. Nos roteiros eu vinha mandando para todos os vereadores para que eles se posicionassem sobre diversos temas. Na impossibilidade tanto de tempo como de alguns vereadores por motivos pessoais, como foi da Daniele Ziober, apesar dela ter mandado para mim, né, a sua opinião sobre diversos temas, eu optei por, a partir de agora, no Quem Fiscaliza os Fiscalizadores, de deixar essa lista dos temas de fora. Vamos fazer isso em outro momento, com mais calma, para que todo mundo possa se manifestar. Mas se você tiver curiosidade, pode me cobrar aqui no privado que eu mando o que a vereadora Daniele Ziober mandou pra gente. Ontem perguntamos o que você achou da Daniele Ziober antes de ver esse vídeo. Mas e agora que você viu? Mudou sua opinião? Não mudou? Vai lá e vota no nosso Instagram para que a gente possa ter esse parâmetro do antes e depois que a gente vai postar aqui no final de todos os vídeos. Vai deixando aí o seu like, comenta o que você achou ali embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e colocar ali todas, que você daí vai receber sempre um aviso quando sair um novo vídeo do meu canal e principalmente agora do Quem Fiscaliza os Fiscalizadores. Espero que com esses vídeos a gente possa ter ciência, né, das ações e do dia a dia dos nossos representantes, dos nossos vereadores, o que com certeza vai nos transformar em pessoas mais participativas e conscientes. Ficamos por aqui, meu nome é Felipe Manuel, obrigado a todos e todas, em especial, né, agora em memória, a minha tia Nelza, que partiu
para um lugar melhor dia 19 de julho desse ano. Ela era uma pessoa muito querida pela nossa família. Teve na vida dela ali uma deficiência que por muito tempo deu muito trabalho para ela, nunca reclamou disso. Uma pessoa gigante, ajudou muita gente, ajudou a família inteira. Era uma artesã de ótima qualidade, professora, pessoa extremamente boa e que vai fazer muita falta para mim, para muita gente. E principalmente, eu tenho um filho meu que está para nascer daqui uns dias. Minha tia não vai conhecer aqui, mas vai conhecer de algum outro lugar. Obrigado, tia, por você sempre ter me apoiado. E vamos tentar finalizar agora usando a máscara. Pessoal, não se aglomerem, vacinem-se e um abraço.